Existe uma frase de apenas 28 palavras que, segundo o autor Max Lucado, contém toda a esperança cristã. É talvez uma das passagens mais conhecidas do mundo. Mas o que ela realmente significa? Hoje, a gente vai desvendar, pedaço por pedaço, a mensagem profunda de João 3,16. Para entender essa história, a gente precisa voltar para uma noite em Jerusalém. Imagine a cena: um homem chamado Nicodemos, um líder religioso super influente, da elite do Sinédrio, se movendo pelas sombras da cidade. Ele está numa missão secreta, que é encontrar um mestre controverso da Galileia. Ele não está buscando poder nem fama, ele busca respostas. E então Nicodemos se aproxima, com cautela, claro, mas com um respeito que é inegável. Ele reconhece que existe um poder nos sinais que Jesus faz. Dá para sentir, sabe? Aquela mistura de admiração e confusão nas palavras dele. Ele sabe que está diante de alguém extraordinário, mas ainda não consegue entender a dimensão completa do que está acontecendo. Só que Jesus, ele não se apega muito às formalidades, ele vai direto ao ponto, bem no coração da questão, com uma declaração que deixa Nicodemos completamente perplexo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Tenta imaginar a confusão na cabeça de Nicodemos. Nascer de novo? Como assim? Como isso é possível para um homem já velho? Pois é justamente essa pergunta que abre a porta para uma das passagens mais poderosas já ditas. Então, para a gente conseguir entender essa mensagem toda, vamos fazer o seguinte: vamos dividi-la em partes. Vamos analisar cada frase para construir o significado completo, bem do jeito que a conversa se desenrolou naquela noite. E aqui está o ponto-chave, olha só. João 13,16 não é uma frase solta no universo, sabe? Ela é a resposta direta de Jesus a um homem que, no fundo, representa todos nós nessa busca por Deus. Nicodemos estava tentando achar o caminho através de regras, de méritos, e Jesus estava prestes a mostrar para ele um caminho totalmente diferente. Essa frase é como uma rocha. É um resumo tão conciso e poderoso da fé cristã que resistiu a 2000 anos de questionamentos, de tempestades. É como dizem por aí: se não se sabe nada da Bíblia, comece por aqui. E se acha que sabe tudo, bom, volte para cá. Sempre tem algo novo para descobrir. Então, vamos lá, vamos começar a desvendar isso. A primeira parte da frase, Deus amou o mundo, parece simples, né? Mas ela contém dois conceitos gigantescos. Primeiro, a natureza de quem é Deus e, segundo, a condição desse mundo que ele escolhe amar. E é nessa dinâmica que a história fica fascinante. Pensa só na imensidão do Deus que é descrito aqui. Um ser que sempre existiu e que sempre vai existir, que é autossuficiente, ou seja, não precisa de absolutamente nada de nós e que é perfeitamente santo. A fonte que a gente usou traz uma analogia bem interessante. É como um piloto de avião, totalmente no controle, mas que parece distante, quase inacessível lá na cabine dele. Essa grandeza toda, essa perfeição, pode ser até meio intimidante. E que tipo de mundo ele vê lá da cabine dele? Um mundo de corações endurecidos. Lucado chega a comparar com uma doença rara, a FOP, que literalmente transforma o corpo da pessoa em osso. Espiritualmente falando, a humanidade é teimosa, vive com medo, faz escolhas falhas, e mesmo assim, qual é a resposta primária de Deus para esse mundo todo quebrado? Ele o ama. Simples assim. E o amor de que a gente está falando aqui tem um nome específico. É o amor ágape. Não é um sentimento que vai e vem, é uma decisão. É um compromisso inabalável. É um amor que não se baseia no mérito de quem recebe, mas na própria natureza de quem dá. A fonte até conta a história de um pai que, mesmo com câncer, lutou para viver o suficiente só para conhecer a neta. Isso é ágape, uma escolha deliberada de amar, contra todas as probabilidades. O amor de Deus não é passivo, ele age. E essa ação é descrita na próxima parte da frase. Deu o seu filho unigênito. É aqui que a gente explora a natureza desse presente e o seu custo, que é simplesmente inimaginável. Para a gente entender o que significa filho unigênito, é bom olhar para o termo grego original, monogenes. A melhor tradução seria único de sua espécie. Isso não fala de um começo biológico, mas da sua essência. Jesus compartilha, por assim dizer, o mesmo DNA de Deus. Ele tem a mesma natureza, a mesma sabedoria, o mesmo poder divino. O próprio Jesus confirma isso, né? Quem me vê, vê o Pai. É como um astronauta que pode falar com autoridade absoluta sobre a Lua. Por quê?
Porque ele andou lá. Jesus fala sobre Deus com autoridade absoluta porque ele é a representação perfeita de Deus aqui na Terra. A crucificação, então, é vista como uma espécie de transação divina. E tem uma palavra grega que nos ajuda a entender isso, hiper. Significa no lugar de. É como se fosse uma troca de corações. Cristo assume a nossa natureza quebrada e pecadora para que a gente possa receber a natureza perfeita dele. Bom, até agora a gente viu a parte de Deus, mas agora o foco muda. O versículo abre um convite universal. E qual é a condição para aceitar esse presente incrível? É surpreendentemente simples e, ao mesmo tempo, radicalmente inclusiva. Essa expressão, todo aquele que, é simplesmente revolucionária. Ela destrói todas as barreiras que a gente adora construir. Não importa quem a pessoa é, de onde veio, que fez ou deixou de fazer. A graça de Deus é para o mundo inteiro, sem exceção, sem asteriscos. Jesus ilustrou essa política de portas abertas várias vezes, com Lázaro, o mendigo que foi acolhido no paraíso, com os trabalhadores contratados no finzinho do dia, que receberam o mesmo pagamento dos que ralaram o dia todo, e, claro, com o filho pródigo, que voltou do fundo do poço e foi recebido com uma festa. A mensagem é muito clara, o convite vale para todos, a qualquer momento e em qualquer lugar. Mas o que significa crer? Não é só um concordar com a cabeça, sabe? A fonte nos traz uma analogia poderosíssima do tradutor John G. Paton. Crer é como se jogar numa cadeira depois de um dia exaustivo, confiando totalmente que ela vai te sustentar. É isso. É descansar todo o seu peso em Deus. Uma confiança profunda, completa. Então vamos resumir a parte de Deus nessa equação divina? Tudo começa com o amor, que é a grande motivação. E esse amor se manifesta numa ação concreta. Ele deu. E qual é a nossa parte? É igualmente simples, mas ao mesmo tempo profundo. A gente responde com confiança. Nós cremos. E o resultado dessa crença é a vida. É uma troca perfeita, baseada na confiança. E assim, chegamos à cláusula final, a promessa que coroa o versículo inteiro. Aqui, a gente vê o resultado dessa troca e o que está em jogo. É a consequência final e maravilhosa de tudo que vimos até agora. O reformador Martinho Lutero, já perto da sua morte, teria recusado os medicamentos que ofereceram a ele. Ele disse que a melhor prescrição para sua alma era justamente essa passagem. Ele a via como a fonte máxima de conforto e de esperança. E assim o ciclo se completa. Vimos a jornada inteira contida nessas poucas palavras. A iniciativa de Deus, o sacrifício de Cristo, o convite à fé e, finalmente, a promessa de vida eterna. É uma história completa, uma promessa inteira numa única e poderosa palavra. Ao final desta análise toda, a pergunta que fica não é só sobre teologia, mas sobre um ponto de encontro pessoal com a mensagem. Onde será que cada um se encontra nessas 28 palavras? A resposta para isso é uma jornada individual,